Bom dia para todos, página 408, o fim do Reich. Primeira coisa, vamos saber o que é o Reich, né? Então, o Reich é um nome dado aos governos alemães, né? Governos fortes, que foi o caso aí, ó, esses governos, esses grandes impérios alemães que vieram antes de Hitler, né? Aliás, Hitler apossou, porque o governo dele nem era um Reich, não era considerado um Reich, né? Não poderia nem ser considerado um Reich. Então, esses grandes governos aí, da época, eram chamados, né? O primeiro governo, o primeiro Reich foi o Império Sacro Romano Germânico, né? Que foi o primeiro Reich. Aí depois veio o segundo Reich. Lembrando aí nisso que vocês estudaram ano passado, o segundo Reich foi o governo, né? Ele corresponde ao período do governo de Otto von Bismarck. Então, o Otto von Bismarck foi aquele que promoveu, lembra que vocês estudaram ano passado sobre o processo de unificação da Itália, sobre o processo de unificação da Alemanha, né? E assim por diante. E aí, o que que acontece? Hitler também, né, esperava que a Alemanha se tornasse um grande império no governo dele, e aí ele se apossou do termo Terceiro Reich, né? Então ele se apossou aí do Reich, termo Terceiro Reich. Na verdade, né, ele se apropriou dessa nomenclatura, chamando o governo dele aí de Terceiro Reich. Então, olha só, na verdade, o império dele foi um fracasso, né? Ele não poderia nem ter se apossado, ele não poderia ter se apossado jamais desse termo, Terceiro Reich, porque o império dele foi um fracasso total. Então, assim, que nós temos que considerar, né, quando envolve vidas, muitas milhares de vidas, né, a perda de milhares de vidas, a gente pode considerar isso uma coisa positiva? De forma alguma. Então, olha só, página 408, viu, Samuel? É, então, o declínio do Terceiro Reich, né, como Hitler quis chamar aí o governo dele, o império dele de Terceiro Reich, iniciou quando as forças aliadas promoveram uma série de vitórias sobre o eixo em diferentes regiões da África. Então, o que acontece? Nesse período, né, por volta aí a partir de 1942, né, dentro da guerra aí, nesse período de 1942, a Alemanha, o Império, os nazistas, né, eles já estavam meio que perdendo a força, né? Então eles já estavam aí já começando a dar sinais de fragilidade. Então, devido a tantas batalhas, né, a tantas guerras, tantas derrotas, aliás, tantos ganhos, e aí começaram as perdas, né? Então, as perdas vieram aí, e aí essas vitórias, uma força que teve aí para a força dos aliados, né, foi a batalha da União Soviética aí contra a Alemanha, né, que nós já falamos aí nas aulas anteriores, e aí foi a partir desse confronto da Alemanha com a União Soviética, a partir daí a Alemanha começou a dar sinais de decadência, né? Aí o que acontece? Essa vitória, vamos dizer assim, da União Soviética sobre a Alemanha, isso deu uma força maior para o grupo dos aliados. E aí, o que acontece? Foram uma série de vitórias aí, né, sobre o grupo do eixo, né, pelos aliados, em diferentes regiões da África. Então, em 1943, né, as forças aliadas ocuparam a Sicília e desembarcaram na Península Itálica, derrubando o governo de Mussolini. Na frente oriental, depois da vitória em Stalingrado, né, que foi a vitória lá na União Soviética, depois da vitória em Stalingrado, os soviéticos esmagaram os alemães na Batalha de Kursk. Então, essa série de batalhas que ocorreram, né, gente? Olha só, eu vou pedir para vocês especificarem cada batalha, cada confronto, cada avanço. Então, a Segunda Guerra, nós vamos tratar assim realmente os fatos que ocorreram, como por exemplo a participação dos Estados Unidos na guerra, a entrada do Brasil na Segunda Guerra, o que aconteceu após a Segunda Guerra. É isso que eu vou cobrar de vocês durante tudo isso sobre relacionado aí à Primeira Guerra Mundial, né? Sobre aquela questão dos antecedentes da Primeira Guerra, aliás, os antecedentes da Segunda Guerra, né?
a guerra na Espanha, em que Hitler, né, cedeu aí a Luftwaffe aí para o governo espanhol, né? Então são coisas assim, são essas coisas aí que essas coisas básicas dentro da Segunda Guerra, aquilo que é cobrado mesmo nos vestibulares são essas questões, né? Esse pacto, o rompimento do pacto nazi-soviético, então são questões importantes que depois, né, em uma revisão eu vou pontuar para vocês sobre isso aí. Então, continuando, né, sobre o Holocausto, claro. Então, continuando aí, houve também uma operação decisiva na frente ocidental, que foi chamada de o Dia D. Essa operação aconteceu na Normandia, no norte da França, né? No dia 6 de abril de 1944. Foi quando eles libertaram a França das forças nazistas. Vocês podem até marcar esse segundo parágrafo aí, tá, gente? Olha só, a ação envolveu cerca de 150 mil soldados, além de navios de guerra e aviões. Os aliados iniciaram seu avanço sobre o norte da França, depois libertaram Paris e seguiram para o território alemão. Enquanto isso, os soviéticos libertavam a Romênia, a Bulgária e a Polônia no leste europeu. Então, os aliados eles ganharam uma força tão grande, né, após a vitória da União Soviética contra a Alemanha, que eles seguiram libertando os outros países do controle nazista, né? Então, vários outros países em que Hitler tinha ocupado os grupos dos aliados, os países que estavam do lado dos aliados, né? Além dos países que lideravam, outros países também que apoiavam a força dos aliados, eles seguiram aí libertando esses países do controle de Hitler, libertando esses países do nazismo. Então, olha só, aí tem uma imagem também, né, que mostra como ocorreu o dia D aí na França, né? O dia 6 de junho de 1944, quando tropas aliadas dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, da União Soviética desembarcaram na Normandia. Esse dia ficou conhecido como Dia D. Guardem isso aí, marcaram esse parágrafo, né? O dia que as forças aliadas, né, Estados Unidos, Grã-Bretanha e União Soviética, libertaram a França do domínio alemão. Então, continuando. Em abril, agora nós chegamos aí, né, no finalzinho da guerra. Em abril de 1945, os exércitos soviéticos entraram nos subúrbios de Berlim. Então, o que acontece? Quando um gato quer pegar um rato que está num buraco, eu vou dar um exemplo assim, né? Vocês já viram aquele desenho chamado Tom e Jerry? Não, né? Não é da época de vocês. Já, pessoal? O quê? Tom e Jerry. Sim. Ah, já. Sim, Já pô. viram? Esse desenho é da minha época, não sei, da época de vocês não, né? Eu Cresci Ué? nesse desenho. Pois é, cresci ele é nesse atual. desenho, Então, o Jerry, o Tom, tá sempre ali à espreita, esperando o Jerry sair da toca para poder bocar o rato, né? E aí, o que eles fizeram? O Hitler, ele começou um buraco e os inimigos dele foram avançando e pressionando ele dentro daquele buraco ali para ver se conseguiam pegar o inimigo. Então, vamos lá. Em abril de 1945, isso que eu estou falando, pessoal, peraí, isso aí não está na apostila, isso está em um documentário, o desespero de Hitler escondido dentro de um local, uma casa imensa, né? Na cidade de Berlim, ele acuado lá dentro, como se fosse um ratinho morrendo de medo. Então, ele terminou, os últimos dias dele foram assim, de muito medo, entendeu? Ele estava lá, esses apoiadores levavam as famílias, então os filhos desses apoiadores, nesse documentário que eu assisti, os filhos desses apoiadores todos sentavam no colo do tio Hitler para ouvir as histórias do tio Hitler. Então, as crianças eram muito próximas a ele. Ele tinha uma relação muito boa com as crianças, apesar que em alguns locais falam que ele não tinha filhos e eu já vi falar também que ele deixou um herdeiro, mas não tem nada comprovado, não. Então, pessoal, olha só. Em abril de 1945, os exércitos soviéticos entraram nos subúrbios de Berlim, ou seja, acuando o rato, né? Diante do perigo iminente da derrota, Hitler, por meio do ministro da propaganda, a contribuir, doando cobertores, comida, dinheiro, objetos de valor para a manutenção das tropas nazistas. Ou seja, eles já não estavam conseguindo mais
manter as tropas nazistas e começaram a pedir apoio para a população, apoio financeiro, que as pessoas doassem objetos de valor, né, para contribuir com a manutenção das tropas nazistas. Isso aconteceu aqui no Brasil durante eles começaram também, onde eles começaram a pedir para a população apoio. Vocês vão ver isso agora na Era Vargas, vocês vão estudar sobre a Era Vargas. Então, eles contavam com apoio financeiro, em dinheiro, em joias. Eles recebiam tudo, cordão de ouro, brinco de ouro, anel, pedras, dinheiro, para manter as tropas paulistas que lutavam contra a ditadura de Vargas. Então, vocês vão ver isso aí na próxima unidade. As tropas nazistas, ele precisava do apoio financeiro da população. Então, pessoal, em abril do mesmo ano, né, sem nenhuma perspectiva de vitória, com perigo iminente, né, como eu disse, como um rato acuado, de serem pegos pelos exércitos inimigos, Adolf Hitler e sua esposa Eva Braun cometeram suicídio. Diante de todos os fatos, em maio, a Alemanha assinou o Tratado de Rendição. Diante a esses fatos, né, o suicídio de Hitler, eu lembro que no documentário mostra tudo assim da forma mais perfeita, parece que foi retratado assim, como aconteceu. Ele pediu uma caixa, né? Ele pediu para um funcionário lá da casa onde ele estava uma caixa, e essa caixa veio uma caixa muito bonita, e nessa caixa tinha como se fossem duas cápsulas de um veneno chamado cianureto. E aí, nesse documentário que eu assisti, né, ele tomou uma cápsula desse veneno e fez com que a esposa dele também tomasse a outra cápsula. Será que ela não queria tomar? Hã? Será que ela não queria? Ele foi lá. Gente, ele cometeu suicídio um dia depois do casamento dele. Viagem. Então, diante de todos os fatos, em maio, né, a Alemanha assinou aí o Tratado de Rendição. Mesmo após a derrota alemã, né, no Pacífico, as lutas continuaram. Ou seja, a guerra Alemanha, Hitler morreu, né, Hitler suicidou-se, a Alemanha assinou o Tratado de Rendição, mas a guerra não parou por aí, tá? Olha só, mesmo após a derrota alemã no Pacífico, as lutas continuaram com a resistência, as lutas continuaram, né? Com a resistência japonesa, os Estados Unidos decidiram lançar, não decidiram, né, pelo lançamento das duas bombas atômicas, a primeira em Hiroshima, no dia 6 de agosto, e aí 3 dias depois, no dia 9 de agosto, lançou outra bomba atômica contra Nagasaki. Devastado, o Japão também se rendeu. Então, assim, o ataque japonês a Pearl Harbor, ele aconteceu no ano de 1941. E aí, já no finalzinho da guerra, é que os Estados Unidos veio a retalhar contra o Japão, lançando, né, essas bombas atômicas aí no ano de 1945. As duas bombas, né, em que matou e mutilou milhares e milhares de pessoas. Então, assim, a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim com um saldo de 50 milhões de mortos e, entre eles, né, 20 milhões de mutilados. Esses mutilados pela guerra são as pessoas que perderam braços, perderam as pernas, né, e que viveram assim por um longo tempo. São, assim, os horrores que essa guerra deixou. Então, agora, nós vamos falar para tudo aquilo que aconteceu pós a Guerra Mundial, né? Primeiro tem uma partezinha aí sobre o Brasil, olha só, né? Essa foi a participação do Brasil o Brasil dentro da Segunda Guerra Mundial, né? Então, no governo, quando ocorreu a Segunda Guerra, né? Estava na era Vargas, o Brasil aqui estava no governo, em plena era Vargas. O presidente Getúlio Vargas, desde o início, assumiu publicamente uma ativa neutralidade. Olha só, para vocês entenderem como que o Brasil também se manteve em cima do muro. O Brasil tinha um interesse muito grande, né? Se esse interesse que algum país ajudasse a patrocinar uma obra que Vargas queria fazer. Olha só, sua estratégia... Então, assim, ele estava em cima do muro, neutro, né? Assumiu uma neutralidade. Vargas estava meio que em cima do muro. Então, tá, olha só, assumiu essa neutralidade e
Sua estratégia era desenvolver uma aliança comercial tanto com o eixo quanto com os aliados, né? Aquele que fica ali de um lado e do outro da questão. Então, ele tinha interesses, né? Ele tinha interesses tanto com países do eixo quanto com os países aliados. Então, olha só, a Alemanha demonstrou interesse em investir no Brasil e enviar a mão de obra necessária para os empreendimentos os empreendimentos que Vargas desejava. Então, no entanto, o Franklin Roosevelt, lembra lá do presidente Franklin Roosevelt, que é aquele que assumiu os Estados Unidos de 1933 até 1945, que tirou os Estados Unidos da crise de 1929? Pois é. Então, Franklin Roosevelt, né, o então presidente dos Estados Unidos, interferiu nas negociações, né, liberou os empréstimos para a criação de uma usina siderúrgica no país. Era isso que Vargas queria fazer, criar uma usina siderúrgica no Brasil. E aí ele pediu apoio, né? Ele pediu apoio para a Alemanha e os Estados Unidos, quando ficou sabendo dessa história também, né? Ele aceitou o lado que me apoiar, o lado que me apoiar e que me ajudar aliás, é o lado que eu vou ficar do lado daquele país que me ajudar, né? Uma coisa de um jogo de interesse. Então, se a Alemanha tivesse investido na construção dessa siderúrgica, com certeza o Brasil ficaria do lado do eixo. Aí, como os Estados Unidos, né, passou na frente, fez as negociações aí, né, interferiu nessas negociações e liberou os empréstimos, né, para criar essa siderúrgica no país, o que acontece? O Brasil acabou declarando apoio aos aliados, porque os Estados Unidos estavam do lado dos aliados, né? Então, olha só, ao receber o dinheiro, o governo brasileiro declarou apoio aos Estados Unidos. Só daí vocês já vão ter noção mais ou menos do que foi a era Vargas. Durante a Segunda Guerra Mundial, né? Pouco depois, em 1942, o Brasil também declarou guerra à Alemanha logo após, e também teve um outro motivo, não só do Brasil ter declarado guerra à Alemanha, ficado do lado dos países aliados, né? Um dos motivos foi essa ajuda que ele recebeu de Franklin Roosevelt, e o outro motivo seria que o Brasil, né, foram afundados aí navios mercantes brasileiros. Os navios mercantes são aqueles navios comerciais, né? Eles foram naufragados no litoral europeu. Então, a participação do Brasil na Segunda Guerra favoreceu a criação da FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira, né, no ano de 1943. Então, aí está falando também, né, sobre esses soldados que participaram, né, que eram chamados de pracinhas, os soldados brasileiros, aí está falando que saiba mais no quadrinho verde, né, sobre a criação da FEB. E olha só, o Brasil, naquele quadro lá em cima, onde mostra a foto de um soldado, na página 409, olha só, aquela imagem lá em cima, na página 409. O Brasil combateu entre 1944 e 1945 na região norte da Itália, principalmente em Monte Castelo. Ao chegar na Itália, os soldados da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, receberam treinamento do exército estadunidense. Ao fim do conflito, retomaram ao Brasil como heróis. No entanto, acabaram esquecidos pelos brasileiros. Eu contei para vocês em uma das nossas aulas, né, das inúmeras aulas que nós tivemos sobre a Segunda Guerra, sobre os soldados brasileiros, e às vezes, quando o soldado tinha morrido, a família estava ali, eles preparavam uma festa grande para receber a família desses soldados. Quando eles retornavam ao Brasil, eles eram ovacionados, eles eram recebidos como heróis, né, e tudo. E aquele que ia lá, e aquela família que ia lá para esperar seu filho, na verdade, recebia uma medalha. Eu contei essa história para vocês aí, que eu vou falar de novo. Então, agora, olha só, pessoal, nós vamos falar sobre o Acordo de Washington, né? O Acordo de Washington aí, após a participação do Brasil na Segunda Guerra. Então, será que a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial se resumiu à campanha na Itália, né? Não, os esforços de guerra também estavam relacionados à política econômica brasileira com países aliados. Esse interesse, né, com os países aliados também. Olha só, como já vimos, o ataque japonês à base de Pearl Harbor, em dezembro de 1941, determinou os acontecimentos seguintes da Segunda Guerra Mundial, pois os Estados Unidos declararam guerra ao eixo em 1942. Então, depois desse ataque aí, que os Estados Unidos declarou oficialmente, né, guerra aos países do eixo.
Além disso, com o domínio do Japão sobre as ilhas do Pacífico e parte da Ásia, as regiões fornecedoras de matéria-prima, sobretudo de borracha, foram impedidas de comercializar com os Estados Unidos. Então, pessoal, nessa parte, né, dentro do governo de Getúlio Vargas, como o Brasil se aliou aos Estados Unidos na Segunda Guerra, o Brasil também era um grande fornecedor de borracha, né, que era um material super necessário para eles. Inclusive, tem uma história do que eles faziam com essa borracha, que eles fabricaram tanques de guerra inflável para enganar o inimigo, né? Vocês vão ver isso aí depois na próxima página. Então, o Brasil era um grande fornecedor de borracha para os Estados Unidos, né? Vocês sabem que a borracha ela é extraída, né, do látex, e na região norte do Brasil tem um número muito grande de seringais. O látex ele vem da seringueira, só que aí eles precisavam de muita extração, de muita borracha. E quem já trabalhava nesses seringais não estava dando conta do trabalho. O que Vargas fez? Vargas começou a fazer propagandas pelo Brasil, né, principalmente no Nordeste, que é o país que é a região mais pobre, que era na época, né, ainda é, assim, a região mais desfavorecida. Hoje não é tanto quanto antigamente, mas o Nordeste, na época, era uma região seca, uma região muito pobre, as pessoas viviam em condições precárias, passavam fome. E aí, o Vargas começou esse processo de propaganda dentro da região Nordeste para que as pessoas pudessem mudar para a região Norte, morar na região da Amazônia, ali na região do Acre. Então, para incentivar a saída desses povos, desses nordestinos, para a região amazônica, para extrair a borracha, porque os Estados Unidos estavam precisando de muita matéria-prima, de muita borracha, para poder finalizar aí, para poder dar sequência aí no final da guerra, né? Então, o Vargas incentivou essa migração dentro do país, né, a saída da região Nordeste para a região Norte, para trabalhar nos seringais, para extrair o máximo de borracha que eles pudessem conseguir para exportar essa borracha para os Estados Unidos. Então, olha só, esses tanques infláveis, tem até uma imagem, né, desses tanques infláveis aí lá na internet, eles faziam tanques infláveis, dirigíveis infláveis, né, em forma de como se fosse um balão para enganar o inimigo. Então, pessoal, vamos ver agora como que ficou o globo terrestre depois da guerra. Página 410. Então, vocês sabem que a guerra ela devastou, né, grande parte da Europa e não alterou apenas os governos, mas também a vida particular de cada um dos cidadãos. Então, esses cidadãos, né, a vida desses cidadãos que participou de forma direta ou de forma indireta do conflito. Então, os europeus, eles foram a população europeia, ela foi, de certa forma, muito prejudicada com a Segunda Guerra. Não só a população europeia, né? Como essa guerra foi, de fato, em proporção planetária, né? Ou seja, quase que todos os continentes envolvidos dentro da Segunda Guerra Mundial. Então, pessoal, olha só. Em linhas gerais, as principais consequências da Segunda Guerra foram as seguintes. Pode marcar tudo isso que aconteceu com cada um desses países que está aí depois da Segunda Guerra, tá? Então, olha só. A Alemanha, mais uma vez, saiu derrotada, né? A sua população sofreu grandes baixas e levou anos para que os governos pudessem se recuperar da grave crise econômica em que o país, a grave crise econômica que acometeu o país após a Segunda Guerra, né? Então, olha só, o nazismo não acabou e permanece vivo em pequenos grupos presentes na Alemanha, apesar do perigo que representa. Então, isso vocês têm que saber, né? O nazismo, ele não foi extinto. Na União Soviética, saiu da guerra fortalecida, o seu plano econômico transformou-se em uma grande potência mundial, né? As maiores potências mundiais depois da Segunda Guerra, União Soviética e Estados Unidos, que foi um mundo chamado bipolar, que vocês vão estudar sobre isso aí na Guerra Fria. Continuando aí, né? Principalmente, olha só,
tornou-se uma potência mundial, influenciando vários países, sobretudo os países do leste europeu, com seu socialismo soviético, que seriam as causas da Guerra Fria, né? De um lado, os países capitalistas, do outro lado, os países socialistas liderados pela União Soviética. Então, pessoal, também nos Estados Unidos, depois da guerra, sua liderança, né, entre os países capitalistas cresceu consideravelmente. Ou seja, os Estados Unidos passou a ser um representante do capitalismo no mundo. E o poder econômico dos Estados Unidos era muito grande, que os Estados Unidos passou a financiar, né, a financiar empréstimos para os países europeus se reconstruírem após a Segunda Guerra. A geografia europeia, né? Então, como que ficou a geografia europeia? Então, olha só, pessoal, no dia 17 de julho de 1945, né, asiáticos e americanos reuniram-se na cidade de Potsdam, nas proximidades de Berlim, né, para definir aí como ficaria a geografia europeia. De acordo com essa conferência, chamada Conferência de Potsdam, ela definiu, né, que a Alemanha seria dividida em duas Alemanhas. Foi aí que ocorreu a divisão da Alemanha, a criação do Muro de Berlim, a Alemanha Ocidental sob o domínio dos Estados Unidos, né, e alguns outros países também, como a França, como a Grã-Bretanha também, né, esse muro chamado Cortina de Ferro. Então, olha só, o setor... Então, a Alemanha, ela foi dividida em duas Alemanhas, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. A Alemanha Ocidental pertencente aí aos Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, e a Alemanha Oriental pertencendo à União Soviética, né? Então, uma parte da Alemanha se tornou capitalista graças aos Estados Unidos, outra parte da Alemanha ficou socialista por causa da União Soviética. E aí, com o passar do tempo, né, lá no final da Guerra Fria, aconteceu a queda do Muro de Berlim, que seria essa cortina de ferro. Então, olha só, o setor soviético, né, foi dividido pela cortina de ferro em 1945, essa divisão aí da Alemanha em duas partes. E deixa eu ver o que mais que a gente pode falar sobre a geografia europeia. Vocês têm que guardar o que foi essa conferência de Potsdam, né, que dividiu a Alemanha em duas partes. E assim, além da divisão da Alemanha, houve a polarização ideológica. Eu acabei de falar. O que é polarização ideológica? É o mundo, todos os países do mundo, divididos em duas ideologias. De um lado, o capitalismo e do outro lado, o socialismo, e isso será a causa será o início da Guerra Fria. Que a Guerra Fria, na verdade, é uma guerra ideológica, uma guerra sem confrontos, mas uma guerra significativa e de ideologias, que levou, né, a queda do Muro de Berlim lá no final, que gerou o fim da União Soviética, né? Então vocês vão estudar isso aí na Guerra Fria. Então, pessoal, olha só, uma outra coisa que aconteceu de importante também, né, no final do ano de 1945 também, foi a criação da ONU. A criação da ONU, a ONU foi criada para substituir a Liga das Nações. Essa instituição, né, teria como função manter a paz e a segurança internacional, né? Esta é a função da ONU, Organização das Nações Unidas, né? De manter a paz e a segurança de todas as nações, de seguir aí no combate ao terrorismo, né? Que é uma forma o terrorismo é um ato que abrange aí vários países do mundo, que envolve vários países do mundo. Vocês sabem, já aconteceram grandes atos terroristas aí no mundo inteiro, que é o caso o mais grave deles até então foi contra as Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Então, no mundo inteiro tem vários atos terroristas aí espalhados pelo mundo. E um dos objetivos da ONU é combater o terrorismo, né? E qualquer outra forma de guerra que possa vir a surgir. Então, olha só, teria como função manter a paz, a segurança internacional, desenvolver uma cooperação entre todos os povos, né? E buscar soluções para os problemas econômicos, sociais e culturais de toda a humanidade. Essa é a função da ONU. Vocês podem marcar isso aí no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo da página 411, ok? Peraí, qual que é?
quarto parágrafo da 411, a função da ONU. Então, gente, a ONU, na verdade, né, foi um projeto que foi iniciado aí, foi elaborado pelo famoso presidente Franklin Roosevelt. Gente, esse homem deve ter sido assim. A gente fica olhando coisas que acontecem, essas coisas que acontecem em vários governos, não só aqui do Brasil, como do mundo inteiro, né? Igual, por exemplo, a criação da ONU é uma ideia, esse presidente Franklin Roosevelt, depois eu vou até ver, eu quero até ver se tem algum filme sobre ele, algum documentário sobre ele, fiquei super curiosa para saber mais sobre ele, né? Ele deveria ser de uma inteligência muito grande, né? Então, olha só, primeiro ele tirou os Estados Unidos da maior crise que já aconteceu, e aí foi ele que deu início aí nesse projeto, né, de criação da ONU, da Organização das Nações Unidas, né? E também pelo ministro, além do presidente Franklin Delano Roosevelt, né? A ONU também, ela foi um projeto também, ela